Nós hoje estamos finalizando a nossa série no Partir do Pão. Quem conseguiu pegar pelo menos 2 palavras aí? Fala amém. Glória a Deus. Nós estamos finalizando essa série do Partir do Pão. Foi uma série que de fato trouxe uma mudança na nossa mentalidade. Foi uma série tão poderosa. Eu recebi tantos testemunhos dessa série, tantos testemunhos eu recebi, diversos, sobre as palavras que foram ministradas, falando sobre o Partir do Pão. E uma das coisas que mais falavam, que mais me testemunhavam, eles falaram assim: pastor, eu aprendi uma coisa, que não é no comer o pão, é no partir o pão. Eu aprendi uma coisa, que eu não vou para o culto somente para comer, eu vou para o culto para compartilhar aquilo que Deus já colocou dentro de mim. Sabe, interessante é que essas palavras foram tão impactantes, que eu me faço uma pergunta nesses dias: o que nós estamos ouvindo? A pergunta é: o que nós estamos ouvindo nesses dias? São tantas pessoas falando, são tantas pessoas tendo voz, são tantas pessoas influentes no YouTube, no Instagram, no Facebook, nas mídias sociais, tantas pessoas estão falando, mas a pergunta é: o que nós temos ouvido nesses dias? O que nós temos ouvido? O que nós temos aprendido nesse tempo? Por que eu estou falando isso? Porque os nossos ouvidos precisam estar sensíveis ao evangelho verdadeiro. Existem 2 evangelhos: aquele que é verdadeiro e aquele que é falso. Por isso que Jesus fala que viriam no final dos tempos os falsos profetas, que nós seríamos expostos às heresias. E sabe, olha para mim, o que você tem ouvido nessa noite? Será que você tem ouvido o evangelho? Porque aquilo que nós pregamos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós compartilhamos, você tem que ser como o crente de Bereia, verificar na palavra de Deus. Nós não estamos aqui para guiar cego no meio da multidão. Nós não estamos aqui para fazer com que você fixe o seu olhar em nós, para que você siga somente aquilo que nós falamos. Não, nós queremos que você siga a voz de Cristo. Essa é a voz que você tem que seguir. Nós queremos que você consiga discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. O maior objetivo que nós temos aqui é ensinar você a ouvir a voz de Deus. Sabe, quando eu fiz seminário, foi interessante que uma das matérias mais difíceis que eu tive, foi a matéria de ouvir a voz de Deus. Sabia disso? Eu cheguei um dia, e o pastor que ministrava o seminário, nessa aula específica, ele falou: nós aprendemos todos os tipos de orações, todos. Aprendemos orações intercessórias, nós aprendemos a oração para cura, nós aprendemos a oração para expulsar demônios. Um dia, nós chegamos à sala, nós pensamos até que não teria aula, as luzes estavam apagadas. E quando nós fomos chegando, o pastor estava com uma lanterna, e ele falava assim: não ligue a luz, não ligue a luz, não tem carteira hoje, aonde você achar um espaço, você senta no chão. E aí os alunos chegaram, sentaram, eu achei aquilo estranho, eu falei: uai, o que está acontecendo? E aí quando todos os alunos chegaram, sentados no chão, ele falou: agora você ouve a voz de Deus. Pare de pensar no boleto, pare de pensar nas coisas que você tem que fazer amanhã, esqueça aquilo que você tem que fazer, agora ouça a voz de Deus. Ouça, pare um minuto e ouça a voz de Deus. Nós somos muito rápidos a falar, a pedir, a declarar, nós somos muito rápidos, nós fazemos, nós queremos, mas a verdade é: quantas vezes essa semana você parou para ouvir a voz de Deus? Em meio a decisões que você tem que tomar, quantas vezes você parou e falou: Senhor, eu só tomo essa decisão quando o Senhor falar comigo? Muitas vezes nós fazemos tudo atropelado. Por que nós fazemos atropelado? Porque nós achamos que somos bons demais, que nós não precisamos de Deus, que um arrepio, um tremelique no meu corpo é a vontade de Deus, ou é a voz de Deus. Não é. A voz de Deus, ela é mansa.
A voz de Deus, ela é sensível. A voz de Deus te aponta o caminho. Não é nada natural, é sobrenatural. Sabe, naquele dia, Deus me falou algo. Naquela sala escura, Deus me falou algo. O cristão que não consegue ouvir a voz de Deus fica como essa sala escura, sem saber aonde é a porta. Fica preso a um lugar, porque não sabe chegar até a porta, porque não escuta, não sabe, não entende aquilo que eu estou falando. Sabe, e esse tempo, essa era, está muito complexa. Por que está complexa? Porque a internet é muito boa, irmão. A internet é poderosa, é especial, principalmente nesse tempo de pandemia que nós passamos. Uau, o que a internet fez? Sabe, eu conheço um pastor, que ele falou para mim que no tempo de pandemia, só de pessoas que aceitaram Jesus nos cultos online dele, foram mais de 5.000 pessoas. Uau, isso é lindo. Você conseguiu ouvir diversas pessoas. Foi maravilhoso a expansão da internet. Sabe, você poderia estar em qualquer lugar apenas com um clique. Mas por outro lado, nós estamos numa era onde as verdades foram relativizadas. Nós estamos numa era onde as pessoas estão prometendo para você algo que é impossível. Nós estamos numa era onde as pessoas estão diante de você, falando o que você vai ser, sem você se comprometer a fazer para ser. Sabe, é interessante que nós que lidamos com uma igreja local, e eu acho maravilhoso, sempre tem alguém com uma estratégia e uma ideia mirabolante para você. Sempre vai ter. Sempre vai ter alguém que vai trazer uma estratégia mirabolante, que ouviu, que viu, que fez. Sabe, muitas vezes pessoas me procuram falando de ideias, estratégias. A primeira coisa que eu falo cara, isso está na Bíblia. A minha primeira pergunta sobre toda e qualquer estratégia: Deus falou com você. Isso está na palavra. Aí a pessoa responde: pastor, não sei se está na palavra, eu nem li, né? Tem tanto tempo que eu não sei onde será que está minha Bíblia? Mas eu ouvi daquele rapaz, sabe aquele que tem alguns milhões de seguidores no Instagram. A criatividade das pessoas é surreal, é sobrenatural. Eu acho que Deus é um Deus criativo, e Ele ativa isso em você. Eu amo tudo que é criativo. Eu acredito em tudo que é criativo. Mas eu só vou aonde, cutuca o seu irmão aí, cutuca ele. Fala para ele, aonde o Espírito for. Eu só me movo aonde o Espírito se mover. Eu só caminho aonde o Espírito se caminhar. Porque senão nós temos um monte de estratégias naturais e não temos estratégia do céu. Porque a maior estratégia do céu é colocar Jesus no centro. A maior estratégia do diabo é colocar o homem no centro. E esses dias, eu escutando uma pregação, eu tive algumas impressões no meu espírito. E eu falei, cara, eu vou montar uma palavra sobre isso. Eu vou montar, porque o que está acontecendo hoje dentro do mundo gospel é muito caótico, é muito complicado. E eu me fiz essa pergunta: a quem eu devo escutar nesses dias? Eu estou exposto a tantas pessoas, a tantas palavras. A pergunta é: a quem eu devo escutar esses dias? Quem as pessoas que devem ser meus referenciais? Eu não sei se você sabe, mas existem especialistas em cédulas verdadeiras. Sabia? Pessoas que estudam e ficam especialistas em descobrir o que é a cédula verdadeira e a cédula falsa. E quando alguém falsifica, a primeira coisa que essa pessoa quer fazer quando ele falsifica é o quê? Fazer com que essa cédula falsa chegue mais perto da original, da verdadeira. E sabe o que é interessante? Quando nós falamos de uma falsificação do evangelho, é dessa forma. Parece que é bonito, parece que é bom, parece até original, parece que é de Deus, mas não é.
parece que esse cara é, mas não é. E quanto mais rápido você aprender a discernir o que é de Deus daquilo que não é, mais rápido você vai ter maturidade para fazer escolhas certas na sua vida. E sabe, quando alguém se torna especialista numa cédula, ele não se torna especialista na cédula falsa. Porque vamos ser sinceros, a todo momento tem uma quadrilha, uma pessoa que está fazendo uma cédula diferente, mais parecida. Eu não sei se você sabe, mas você já percebeu que as cédulas que você quase ninguém usa hoje, aleluia, né? As cédulas, elas têm tamanho diferente. O de R$10 é diferente de 20, que é diferente de 50, que é diferente de 100. Sabe por quê? Porque há muito tempo atrás, eles estavam pegando a cédula de R$1. Quem lembra da cédula de R$1? Eles pegavam a cédula de R$1, que era parecida com a de 100, que era o mesmo tamanho da de 100, jogava dentro de um produto para descolorir ela, para que ficasse o papel moeda, para que em cima daquele papel moeda ele colocasse uma nota de 100. E aí quem falava que era falsa? Ninguém, porque o papel era moeda. E muitas pessoas ganhavam dinheiro com isso, passando notas falsas por todo o Brasil. E aí por isso que eles mudaram. Agora cada cédula tem um tamanho. Não tem como colocar a de R$2 na de 100. Não é verdade? Não tem como colocar de R$2 na de 20. Por quê? Porque mudou os tamanhos, justamente para evitar a falsificação. Agora olha para mim. O falsificador, ele não tem que ficar preocupado com a nota falsa. Ele não tem que se preocupar em ser especialista na nota falsa, porque elas vão mudar ao longo do tempo. Não teria como ele ser profissional numa nota falsa, porque a todo momento aquela nota vai ter uma mudança. Então, o especialista em notas, ele se especializa então numa nota verdadeira. Ele estuda a cédula verdadeira. Ele conhece a cédula verdadeira. Ele conhece a escrita, ele conhece o cheiro, ele conhece a tonalidade, ele conhece o papel, ele conhece os detalhes. E aí ele só torna especialista em uma cédula verdadeira. Por quê? Por que então que ele se torna especialista numa cédula verdadeira? Quando ele é especialista em uma cédula verdadeira, ele recusa todas as cédulas que são falsas. Quando você se torna especialista no evangelho verdadeiro, você recusa tudo que é evangelho falso. Quando você se torna especialista no evangelho verdadeiro, nada que fala com você, com 1000 seguidores, com milhões de seguidores, que não está na palavra, você aceita. Por quê? Porque é falso, não é verdadeiro. E hoje tem tantas coisas acontecendo, tanta gente aceitando tudo, e a pergunta é: o que devemos fazer como igreja? Nós devemos combater tudo, toda heresia, todo ensino falso. Nós devemos ir para a internet e falar mal daqueles que estão falando alguma coisa que não está de acordo com as escrituras? Eu acredito que não. Nós não teremos, como a cédula falsa, não teremos capacidade para combater todo ensino errado. Nós não teríamos capacidade para combater todo ensino que é fora das escrituras, porque todo dia tem alguma coisa diferente. Esses dias eu estava vendo uma situação que eu fiquei até chocado, porque um pastor, ele tinha um poço na casa dele, e aí ele falou o seguinte, que as pessoas tinham que entrar naquele poço para serem abençoadas. Sabe o que é o mais louco? Olha para mim, presta atenção, isso me deixa indignado. O mais louco é que tinham filas na porta do cara, porque as pessoas achavam que se entrasse no poço, eles seriam curados. Se ele entrasse no poço, ele seria abençoado. Mas para entrar no poço, tinha que pagar o cachê. Não era de graça. Tinha que pagar o pedágio. Sabe? Isso é heresia. Evangelho falso. Não existe isso na Bíblia.
heresia, evangelho falso não existe. Então, o que nós precisamos fazer então? Combater tudo? Não! Você não vai dar conta de combater tudo. Nós precisamos aprender a discernir o que é o evangelho verdadeiro. Porque quem conhece o evangelho de Cristo recusa tudo que não é evangelho de Cristo. Quem conhece o que é evangelho verdadeiro recusa tudo aquilo que é falso. Esses dias eu tenho visto tantos cristãos adeptos a diversas coisas que são fora do evangelho. Tantos cristãos adeptos a tudo que não está nas escrituras. Mas por quê? Porque parece boa a ideia, parece até que é bom, parece igualzinho, mas não consegue discernir que não é de Deus. Você está comigo nessa noite? Fala amém. Presta atenção. Por que isso? Por que você está pregando isso hoje, pastor? Simplesmente porque às vezes nós gastamos muito tempo, nós dedicamos a assistir tantas coisas, que acabamos de esquecer a verdadeira chave do evangelho. Nós esquecemos aquilo que pode abrir as portas do evangelho. E aí você pode me perguntar: pastor, qual é a chave do evangelho? Uma só: olhar para Cristo. Se você olhar para o homem, você pode cair, porque esse homem pode errar. Mas quando você olha para Cristo, você não terá decepção. Sabe o que a Bíblia diz em Salmo 34:5? A Bíblia diz o seguinte: os que olham para Ele estão radiantes de alegria, vírgula, seu rosto jamais, presta atenção, jamais demonstrará decepção. Enquanto você estiver focado nele, não existirá decepção para você. Enquanto os seus olhos estiverem fitos nele, não haverá decepção sobre a sua vida. Todos nós conhecemos de cor João 3,16. Quem conhece esse versículo? Fala amém. Vamos declarar ele? Coloca aí no telão para mim. João 3,16. Vamos falar? No 3, hein? 1, 2, 3. Por quê? Foi só um ensaio. Quero que você fale agora da mesma forma que você dá aquele grito do Shalom, aleluia. No 3, hein? 1, 2, 3. Por quê? Todo mundo medita nesse versículo, é poderoso, maravilhoso. Para mim esse versículo aqui, ele faz a divisão entre antes e depois, porque foi aqui que Jesus foi entregue por mim e por você. Mas sabe, nós esquecemos de meditar nos dois versículos anteriores. Nós estamos tão focados no versículo 16, porque é lindo, é maravilhoso, eu fico em êxtase quando eu leio o 16, e nós esquecemos de ler o 14 e o 15, porque no 14 e no 15, Jesus está falando para Nicodemos. Olha o que está escrito lá no versículo 14: da mesma forma como foi com Moisés, levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja. E aí no versículo 15 ele fala: para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Existia uma praga no deserto. As pessoas estavam morrendo porque estavam sendo picadas por uma serpente. E aí Moisés ele vai até Deus e ele fala: Deus, o que eu faço? As pessoas estão morrendo, as pessoas estão sendo picadas. E aí Deus fala: Moisés, pendura uma serpente de bronze sobre uma haste. Só que olha para mim, se ele coloca uma haste na vertical e pendura uma serpente, o que vai acontecer com ela? Ela vai escorregar. E aí o que Moisés faz então? Moisés então ele coloca uma haste na vertical e uma haste na horizontal.
que aponta para a cruz de Cristo. E aí quando ele pega a serpente de bronze e coloca sobre aquele madeiro, sobre aquela haste, o que ele está falando? Aqui é a apresentação da cruz, e agora quando eu coloco a serpente, eu aponto para Cristo, porque todas as pessoas que forem picadas e olhar para aquela serpente, será curada. A estratégia de Deus, o que Deus falou para Moisés, as pessoas podem até ser picadas, mas quando olhar para a serpente, elas serão curadas. Quando você lê comigo o versículo 14, ele fala: da mesma forma que foi com Moisés. Quando você olha para Cristo, você é curado. Sabe, eu sinto que esses dias vocês podem ser até picados por ensinos falsos. Às vezes você pode ser até picado por alguma heresia, por algum ensino errado. Mas quando você olhar para a cruz, você vai ser curado. Quando você fitar os seus olhos em Cristo, você vai ser curado. Sabe, no verso 16, que é o mais famoso, Jesus está falando que aquela serpente já dizia tudo a respeito dele. Não precisava fazer mais nada. O que precisava então, pastor? Olhar para a cruz. O que era necessário então? Olhar para a cruz. Mas parece tão simples, parece tão fácil, mas é. O que você precisa hoje? Olhar para a cruz. Jesus diz sobre a salvação que Ele veio trazer ao mundo. Quando Jesus fala sobre a salvação que Ele veio trazer ao mundo, Ele diz, será tão simples como foi no deserto. Jesus fala assim: a salvação que eu vim trazer sobre a humanidade será tão simples, tão fácil, parece até que é mentira. Será tão simples como foi no deserto. Por quê? É só você não perder os olhos em Cristo. Você não pode esquecer de olhar para Cristo. Toque seu irmão e fala assim: olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Fala para o outro lado agora, fala: olhe para Cristo. Está comigo aqui? Fala amém. Os incendiários também estão aí? Fala amém. Não me deixa sozinho, me ajuda. Olha aqui para mim. Jesus disse: todo aquele que olhar para mim será restaurado, transformado, liberto. Todo aquele que olhar para mim receberá a promessa. Todo aquele que olhar para mim receberá de Deus tudo aquilo que eu tenho para ele. Quando falamos sobre o Evangelho é sobre permanecer focado em Jesus. Quando nós falamos sobre Evangelho, é você não perder os olhos em Jesus. Não é só no dia da sua conversão, não é só no dia do encontro com Deus, não é só no dia que você teve uma experiência com Deus, não. O Evangelho é permanecer, continuar, não parar diante de problemas que vão acontecer. É permanecer mesmo que ao seu redor você veja tudo ao contrário. Permanece. Permaneça. O Evangelho é essa boa notícia. Não é somente o dia que você conheceu Jesus, não é somente no dia da experiência, não. Ele continua presente hoje. É a mesma simplicidade como alguém que encontrou a pérola de um grande valor. Sabe, a chave do Evangelho é que ele é tão simples, mas tão profundo, que às vezes nós nos perdemos. Porque ele é simples, porque ele se manifesta na simplicidade de você olhar para Cristo. Mas ele é profundo, porque ele sempre nos lembra: nós não merecíamos o amor, nós não merecíamos o perdão, mas ele nos achou, ele nos encontrou, ele nos tocou. Olha aqui para mim, meu Deus. Não sei se você está recebendo essa palavra, mas presta atenção no que eu vou te falar nessa noite. Nós falamos sobre o Evangelho, talvez você tenha diversas conclusões sobre o Evangelho, mas existe só uma conclusão: o Evangelho verdadeiro é aquilo que Deus fez por nós, nada mais.
O evangelho verdadeiro é tudo aquilo que Deus fez por nós. Todas as vezes que eu lembro do que Deus fez por mim, sabe, para mim é um exercício em todo o período devocional que eu faço. Eu sempre começo declarando o que Deus fez por mim. Eu sempre começo declarando o que Jesus fez por mim. Porque se Deus não tivesse feito, eu não poderia fazer nada por Ele. O que me faz tentar fazer alguma coisa para Deus é o tamanho daquilo que Ele fez por mim na cruz. Olha para mim, interessante que a Bíblia vai dizer que através do apóstolo Paulo, ele começa a combater alguns ensinamentos errados na igreja de Gálatas. Sabe, interessante que se você for ler, nós vamos ter tempo para isso. Eles queriam colocar um peso diferente sobre aquilo que era o evangelho. Eles queriam de alguma forma colocar outra coisa no lugar de Cristo. Eles queriam colocar ou roubar o evangelho verdadeiro. Eles queriam tirar a simplicidade, a pureza do evangelho. A verdade é que Cristo sempre será o centro do evangelho, não é o homem. Sempre será Cristo. Se Cristo não é o centro, se a mensagem que você tem escutado não tem Cristo no centro, revisa, revê. Talvez você está escutando, o que você está escutando não é o evangelho. Paulo vai dizer, ele é a cabeça da igreja. Sabe o que isso quer dizer? É que tudo é por Ele e para Ele. No final de tudo, Paulo ainda vai declarar, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E tem muitas pessoas querendo colocar outra coisa no lugar de Deus, no lugar de Jesus. Sabe o que resta de tudo? Quando você fecha a Bíblia, no ponto final lá em Apocalipse, sabe o que resta para nós? Nada, porque tudo é para Ele. Tudo é por Ele. Se eu estou vivo, eu vivo por Ele. Se eu canto para Ele. Se eu tenho sabedoria, minha sabedoria é para Ele. Se eu me formei na faculdade, eu me formei para Ele. Jesus ensina em Mateus, para que tenhamos discernimento espiritual. Jesus ensina em Mateus para que nós conseguimos ter discernimento daquilo que nós estamos ouvindo. Olha o que está escrito, Mateus capítulo 7, no versículo 13, acompanhe comigo, olha o que está escrito lá, ele fala assim, entrem pela porta estreita, pois larga a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela, como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que encontram. O que Jesus está falando aqui, em Mateus? Ele está falando sobre o caminho. Mas logo depois desse versículo, logo depois que você tem uma experiência de caminho, logo depois que você tem uma experiência na sua caminhada, no versículo após, Jesus fala sobre aquilo que nós devemos guardar, sobre aquilo que nós devemos policiar, sobre aquilo que nós precisamos fazer para não se perder no caminho. E aí no versículo 15 ele fala, cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, parece que é igual, é bem parecido. Ele vem lá de terno e gravata, sapatinho que brilha, dá até para pentear o cabelo no sapato, fala umas línguas estranhas, parece que é de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia diz, são lobos devoradores. E presta atenção, eu quero te falar uma ilustração que Paulo fez para Timóteo. Nesse mesmo contexto, Paulo fala para Timóteo o seguinte, 2 Timóteo capítulo 4, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreende, corrige, exorte com toda a paciência e doutrina. Versículo 3, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Sabe o que está acontecendo hoje? Não estão suportando a doutrina. Não é doutrina de roupa não, amigo. Ai, não posso usar essa roupa. Ai, meu Deus, eu tenho que ir na praia, eu tenho que colocar a calça e a camisa, eu não posso entrar na água de sunga, de bermuda. Não é isso não, pelo amor de Deus.
Foge disso. A doutrina da palavra, as escrituras, eles fogem. Vai chegar um tempo que eles não vão suportar. Eles vão ter que montar um outro evangelho. Eles vão ter que colocar uma vírgula. Ele vai ter que colocar, abre aspas aqui na Bíblia. Eu tenho que falar isso, eu tenho que fazer isso para me favorecer. Vai chegar um tempo que eles não vão suportar as sãs doutrinas. Ao contrário, sentindo coceiras no ouvido. Sabe por quê? Porque quem não quer escutar o verdadeiro evangelho começa a ter coceiras no ouvido. Parece que tem alguma coisa que está entrando aqui que eu não quero ouvir, eu não desejo ouvir isso, eu tenho que mudar isso. Sentindo coceiras no ouvido, juntarão mestres para si. Não é para o evangelho, não é para a sã doutrina, não é para as escrituras, não. Eles juntarão mestres para si. E ele termina falando, segundo os seus próprios desejos. Não é o desejo de Jesus, é o desejo pessoal. Eles se recusarão a andar ouvidos à verdade, porque é melhor você andar na mentira do que na verdade. A mentira é melhor, é mais gostosa, tem muitas coisas que me chamam a atenção na mentira. Ele fala, eles se recusarão a andar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos. Sabe o que vai acontecer daqui a um pouco? Vai começar a ter outros deuses, porque a teologia e a verdade do evangelho não está sendo pregada mais. Porque muitos pastores decidiram não pregar a verdade, decidiram pregar aquilo que você quer escutar, decidiram pregar aquilo que é legal, momentâneo, o ego inflado. Eu prego aquilo que é bom, você sai daqui chorando, eu estou feliz. Não, eu prego aquilo que é verdade do evangelho. Eu prego aquilo que as escrituras dedicam a nós, para nós falarmos. Eu não prego aquilo que você tem que escutar, quer escutar. Eu prego aquilo que você precisa escutar. Mas muitas pessoas decidiram não fazer isso. Decidiram falar o seguinte para você: o que você deseja escutar? Só para me colocar no cardápio. Porque no cardápio agora tem coisa boa. Eu prego várias coisas boas no cardápio. Se eu abro o cardápio, tem tantas coisas. São tantas coisas boas no cardápio que eu não vou escolher aquilo que amarga. Meu irmão, se tiver um pudim, você vai escolher o jiló? Duvido. Muitos pastores decidiram, muitos homens de Deus, muita liderança evangélica decidiu pregar aquilo que você quer escutar, não aquilo que você precisa. E aí sabe o que vai acontecer? Vai chegar um tempo que as pessoas recusarão a ouvir a verdade. E aí vão criar mitos. Sabe qual é o mito? É o mito do poço, que se você entrar no poço você vai ser curado. Mas você não precisa mudar de vida, você não precisa transformar a sua vida, é só sentar no poço. É só você dar 7 pulos de Naamã lá, que você vai ser curado. Mas mudar de vida você não precisa. Por quê? Porque eu quero que você viva só um mito. Eu não quero que você viva a verdade do evangelho. Você não precisa ter uma mudança de caráter. Para quê? Continua traindo sua esposa, contando que você pule 7 vezes lá no rio de Naamã. Você pode continuar mentindo, você pode continuar traindo, você pode continuar fazendo tudo, contando que você vive os mitos do evangelho. Sabe, eu sinto falar uma coisa para você nessa noite. Nós seremos a geração, e muitas gerações estão se levantando nesse tempo, que nós vamos preferir o caráter do que o dom. Nós vamos viver pelo caráter e não pelo dom. O dom vai ser consequente do caráter que você tem. Pessoas vão querer relacionar com você porque você tem caráter. Pessoas vão querer vir no culto da sua igreja porque você tem caráter. Pessoas vão olhar para você e falar: cara, tu tem um testemunho que me chama a atenção. Nos últimos tempos, as verdades não vão ser faladas mais. Sabe o que vai ganhar as pessoas para Jesus? O seu testemunho. Não vai ser aquilo que você pode falar. Está comigo aqui? Fala amém. Nós estamos no tempo de muitas vozes. Muitas vozes vêm tentar distrair você, mas só a voz de Jesus vem apontar o caminho para você. O meu desejo é que através dessa mensagem você possa ter sensibilidade daquilo que você está ouvindo. De você pegar, dar uma rolada no YouTube e falar assim: rapaz, isso que eu estou ouvindo não é o evangelho, eu vou parar de ouvir isso. Isso que eu estou ouvindo não tem nada a ver com aquilo que as escrituras me mostram, então eu não vou escutar mais. E você pode me perguntar: pastor, o que é falso profeta? O falso mestre é alguém que é muito parecido com o mestre que é de verdade.
O falso profeta é alguém que é muito parecido com o profeta de verdade. Sabe, eu quero te dar clareza, sabe por quê? Porque é você que vai fazer o diagnóstico daquilo que você está ouvindo, não sou eu. Eu quero te dar clareza para você verificar aquilo que você tem escutado. Porque chegou o tempo que você tem que aprender com a sua maturidade cristã. À medida que você cresce, tem coisas que você não pode ouvir mais. À medida que você cresce, tem amizades que você não vai ter mais. À medida que você cresce, tem mesas que você não vai sentar mais. À medida que você cresce, tem brincadeiras que você não vai fazer mais. À medida que você cresce, tem brincadeiras que não vão fazer mais parte da sua vida. À medida que você cresce, tem coisas que você está escutando ou está vendo na televisão que não faz parte mais para você. À medida que você cresce, a própria maturidade vai comissionando, vai impelindo você a não estar no ambiente mais natural. À medida que você cresce, tem coisas que não vão fazer mais sentido para você. Tem lugares que não vão fazer sentido para você. Tem amizades que não vão fazer mais sentido para você. Então você pode perguntar para mim, pastor, qual é o caminho? O caminho é entender o verdadeiro evangelho. E quando eu entendo qual é o verdadeiro evangelho, eu fico sensível. Meu ouvido fica sensível a coisas que não é o evangelho. Sabe, a minha esposa, ela tem um ouvido de Deus. Não dá nem para falar mal dela, porque eu acabei de falar agora, já deve ter escutado lá dentro. Depois ela vai aparecer ali, ó. Olha lá, já apareceu. Ela tem um ouvido de Deus, rapaz. Você pode falar uma coisa longe, lá ela vai falar, quê? Esses dias eu estava analisando isso. Porque quando você tem um ouvido sensível, às vezes estão falando coisas de longe para você. Às vezes estão falando coisas de longe, mas quando você tem um ouvido sensível, você capta e fala, rapaz, isso aqui não é de Deus. Você recebe aquilo ali, você fala, não, isso aqui não faz parte das escrituras. Você recebe aquilo ali, você fala, não, isso não faz sentido naquilo que é o evangelho verdadeiro. Por quê? Porque você está com o ouvido sensível. Sabe o que o diabo quer fazer nesse tempo? É enfiar tanta cera no seu ouvido, é tanta mídia, é tanta coisa que tem aparecido, é tanta cera que ele tem colocado no seu ouvido, que vai chegar um tempo que você não vai escutar mais. Seu ouvido vai estar tampado às coisas que são o verdadeiro evangelho, para aquilo que é a verdadeira palavra de Deus. Sabe, eu quero que você preste atenção nisso, pelo amor de Deus. A cada dia que passa, vai ficar mais difícil pregar o evangelho. Porque infelizmente as pessoas estão diante de um cardápio, como eu falei, analisando. E aí esse cardápio que está sendo analisado, a palavra de Deus, eles não querem escutar. Eles querem ouvir somente que gostam e não que precisam. Muitas pessoas querem ouvir que traz satisfação, não aquilo que traz transformação. Muitas pessoas querem ouvir aquilo que infla o ego, não aquilo que mata o ego. E quando você decide por esse caminho, olha para mim, quando você decide por esse caminho, infelizmente, a sua tendência é ficar extremamente morto espiritualmente falando. Porque você para de escutar Deus para escutar qualquer outra coisa. Porque o seu ouvido já está tampado para aquilo que é Jesus, aquilo que é a voz de Deus. Sabe, eu quero te ensinar algo. Um princípio só, e nós vamos finalizar. Um princípio apenas, que você precisa aprender. Se esse princípio não estiver na mensagem que você escuta, foge dela. Se esse princípio não estiver na mensagem que você, na pessoa que você acompanha, foge dela. Se esse princípio você não consegue reconhecer na mensagem, naquilo que você está escutando, foge dela. Porque não vai fazer sentido diante das escrituras. O princípio é, olha para mim, o evangelho só tem Cristo como modelo. Só Cristo pode ser o modelo da sua vida. Sabe qual que é a minha impressão? É que se Jesus tivesse vivendo nos tempos de hoje, ele seria um fracassado nas métricas
que o mundo dita. Se Jesus estivesse vivendo nos dias de hoje, ele seria um fracassado. A pregação do Jesus que é manso, humilde, não se encaixaria para algumas pessoas. Eu olho para o Cristo, quem é Cristo, o Cristo. Infelizmente, Jesus nunca seria um modelo a ser seguido. Como assim eu vou seguir uma pessoa mansa e humilde? Como assim eu vou seguir uma pessoa tão compassiva, tão generosa, tão amorosa? Por que foi difícil os judeus reconhecer Jesus? Porque o evangelho é simples demais para alguém muito sofisticado. Vamos ser sinceros, para os fariseus, olha aqui para mim, perde esse momento, olha para mim, estamos finalizando. Para os fariseus, se ele tivesse vindo como sacerdote, ele teria acreditado em Jesus. Se ele tivesse vindo como o filho de um sumo sacerdote, ele seria acreditado em Jesus. Mas Jesus era filho do carpinteiro. Jesus era filho de José. Meu amigo, quem é José na filha do pão? Eu tenho certeza que seria, se fosse no tempo de hoje, seria José da Silva. Sim ou não? Só os da Silva aí, dá glória a Deus. Ninguém? Aleluia. Era só mais um Silva. Mas quem é esse? Quem é José? Quem é Jesus? Esse é o grande ponto que acontece hoje. Sabia? O ponto que acontece hoje é a mesma coisa que aconteceu ontem. Jesus parece uma figura simples demais para ser pregada. Se existe tanta sofisticação no dia de hoje, Jesus é tão simples. Como assim? Parece que é mentira. Tantas promessas de uma vida que o próprio Jesus não se propôs a viver. Existem várias promessas que são feitas hoje para você, mas eu não vi em nenhum ponto da palavra Jesus se propondo a viver as promessas que você tem recebido pela internet hoje. Sabe o que mais me incomoda? Olha aqui para mim. Sabe o que mais me incomoda? E eu quero que você esteja com os seus ouvidos espirituais para escutar o que eu vou falar. O que mais me incomoda é a pessoa mudar toda a sua rotina. A pessoa começa a escutar fulano, ele muda tudo. Tudo que fulano faz eu faço, tudo que ele pede eu faço, tudo que ele me impõe eu faço. Eu mudo meus hábitos de vida, eu mudo a minha alimentação. Entendi. Você mudou tudo por causa de uma pessoa. Então essa pessoa é seu modelo, não é Cristo. Porque até hoje você não mudou nada por causa de Cristo. Essa pessoa que virou o seu modelo. Cristo é o único modelo a ser seguido. É a pessoa que você precisa mudar a sua rotina, é Ele. Não é fulano, não é pastor. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. É por isso que pastor não deve se pregar. Tem um monte de pastor pregando ele próprio, pregando as experiências dele, fazendo com que as experiências dele virem doutrinas que não existem na Bíblia. Parecendo que o pastor que é o padrão. Não, o padrão é Cristo, não é o pastor. O padrão é Jesus, não sou eu. Tem um monte de gente emocionalmente quebrada. Tem um monte de gente emocionalmente refém de um homem. Porque em alguns lugares eles querem que você seja refém de uma pessoa e não de Jesus. O Evangelho é fazer com que cada pessoa tenha a sua particularidade. O Evangelho é fazer com que cada pessoa tenha a sua intimidade. O Evangelho é você reconhecer que você é único para Deus. Aprenda algo nessa noite. Tudo que vier para você precisa ter um testificado do Espírito na sua vida. Escutei algo, ouvi algo, testificou? Está testificado? É de Deus. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso professor. Se eu recebo a palavra, isso tem que testificar no meu espírito. Eu não posso receber isso bater no meu coração como uma parede e voltar. Não, testificou, eu recebo. Não testificou, não é de Deus.
Sabe qual é o problema? É que tudo que não é evangelho tudo que não é evangelho vai ter outro modelo que não é Cristo no lugar. E às vezes é sutil, sabia? É uma linha tênue, parece que nem é. É tão sutil o que está acontecendo hoje. A minha avó falava assim, minha avó, pregadora do evangelho, mãe de Deus, ela falava assim, meu filho, o diabo vem no sapatinho de algodão, você nem percebe. É sutil. Parece que é de Deus, mas não é. Quando você olha o padrão da vida de Cristo, não parece com o padrão apresentado nos dias de hoje. E aí sabe o que acontece? O homem acaba virando modelo para você, sabe por quê? Porque quando você olha para Jesus e fala, não, eu não queria morrer igual Jesus, né? Prefiro morrer igual o fulano. Pelo menos ele entra de Ferrari dentro do estádio. Pelo menos ele tem milhões na conta. Então eu prefiro morrer como ele. O meu modelo vai ser fulano de tal, não vai ser Jesus. Porque Jesus é frágil demais. Como um rei pode entrar dentro da cidade de jumentinho, eu prefiro entrar de BMW. E eu vendo a minha vida por causa do status. Eu vendo a minha vida por causa do dinheiro. Eu vendo a minha vida por causa de poder. Eu vendo a minha vida por causa de fama. Eu vendo a minha vida por causa de seguidores. Não, nós vendemos a nossa vida para Cristo. Nós queimamos a nossa vida para Cristo. A nossa vida é dele, nós fazemos por ele. Ele é tudo que nós temos. Todas as vezes que o evangelho é pregado, você precisa ter sensibilidade. Que quando Jesus sai, alguém tem que entrar no lugar. Quando Jesus não é o centro, alguém tem que estar no centro. A mensagem do evangelho tem que apontar para uma pessoa só, Cristo. A mensagem do evangelho, ele precisa sinalizar para uma pessoa, Cristo. Cristo é o nosso referencial. Você pode ter referencial de Cristo em todas as áreas da sua vida, na sua finança, na sua vida, no seu casamento, na sua estrutura familiar, em tudo. Tudo ele é referencial para você. Já percebeu como Jesus morre? Jesus morre vazio, sem nada. Sabe por quê? Porque ele não quis levar nada daqui. Até a capa dele, que era caro, era de linho, foi jogado sorte sobre ela. Jesus morreu vazio. Sabe por quê? Porque Jesus preferiu construir no céu e não na terra. Jesus é o nosso modelo. Qualquer mensagem que não coloca Jesus no centro é errada, é heresia. A Bíblia está sendo, presta atenção no que eu vou te falar, a Bíblia está sendo usada para atrair pessoas, mas no final, o ponto principal não é a transformação através das escrituras. O ponto principal é colocar um homem no lugar de Jesus. Billy Graham foi o maior pregador da história do último século. As últimas décadas, Billy Graham sempre esteve na alta. Billy Graham aconselhou presidentes. Chegou um ponto que Billy Graham era tão famoso que chamaram ele para ser presidente. Tinha uma pessoa na equipe de Billy Graham que todas as vezes, uau, olha para mim. Tinha uma pessoa na equipe de Billy Graham que todas as vezes que ele descia do palco, depois de uma cruzada de 2 milhões de pessoas, 1 milhão, uma milha de pessoas, 3 milhões, 5 milhões de pessoas, todas as vezes que ele descia do palco, mover de Deus, cura, pessoas sendo salvas. Quando ele descia, tinha uma pessoa na equipe dele falando assim: você não tem nada a ver com isso. Tudo que aconteceu é do Senhor, tudo foi produzido por Ele. Você, Billy Graham, não tem nada a ver com isso. Você não tem nada, tudo é dele, tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. Todas as vezes que Billy Graham descia do palco, ele se deparava com essa mensagem: não tem nada a ver com você, tudo tem a ver com Jesus. Não tem nada a ver com você, tudo tem a ver com o Senhor. Olha, João Batista era considerado o profeta mais influente da sua época, mais poderoso. João Batista, você é demais. João Batista, você é o cara. Sabe o que João Batista falava? Não sou não.
Eu sou só a voz que clama no deserto. Vai vir alguém após mim que precisa ser adorado, glorificado, honrado. Vai vir alguém que eu não tenho poder para desatar as sandálias. Por quê? Porque Jesus é o centro. Porque Jesus é tudo. E João Batista já sabia disso. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Ele é quem é demais. Ele é demais. Ele que você precisa honrar. É Ele que vai mudar tudo, transformar esse país. Tem pessoas até usando o nome de Jesus, mas Jesus não é o centro. Tem pessoas usando o nome de Jesus, mas Jesus não é digno mais. Jesus não é mais o cara, é outra pessoa. Presta atenção, só há um digno de virar o seu modelo. Só há um digno de afetar a sua agenda. Só Cristo pode mudar tudo na sua vida. E você precisa mudar tudo para adorar a Ele. Só Ele pode alterar toda a sua rotina. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Eu estou finalizando, mas eu preciso chegar até o final. Colossenses capítulo 1, versículo 15, a Bíblia diz: Ele é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, tudo é para Ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que tudo nele tenha supremacia. Esse é o Jesus que nós cremos. Esse é o Jesus que nós cremos. Esse é o Jesus. Sabe, o evangelho de João foi criado, foi escrito, foi um dos últimos evangelhos a ser escrito, sabia? E sabe, o evangelho de João aponta para Deus, Jesus sendo filho de Deus. E se você entender, se você perceber, Mateus, Marcos e Lucas, todos os milagres de Jesus eram chamados de milagres. Mas o evangelho de João não era milagre, era sinais. Por quê? Porque João estava falando assim: você pode até não acreditar, mas esse é o sinal do Cristo. Esse é o sinal do Filho de Deus. Esse é o sinal que Ele é o Deus. Ele é o nosso Deus. Sinais. João estava dizendo: todo sinal que nós obtemos é para provar que Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Cristo. Feche seus olhos aonde você está, em nome de Jesus. Que nós sejamos libertos de qualquer fixação que não seja o Cristo verdadeiro. Que nós sejamos livres de tudo que rouba a nossa atenção a Deus. Que nós sejamos livres de tudo que rouba a nossa admiração, que nos rouba o desejo do Cristo. João diz: no princípio era o verbo. João está dizendo: Cristo e a sua palavra são um só. De capa a capa, tudo é para glorificar o Filho. Todos os livros da Bíblia, do Velho e do Novo Testamento, todos eles apontam para Cristo. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. 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 Feche seus olhos em nome de Jesus. Todo o evangelho, toda a palavra, de capa a capa, de Gênesis, Apocalipse, ela aponta para Jesus.